Graça e paz a todos. Muito bom estar na casa do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens e a temática que a gente vai trabalhar nessas próximas semanas é essa, chamada, como é que é o nome? Mudanças. A gente terminou a nossa série de estudos em Apocalipse semana passada. Nós falamos sobre as 7 igrejas da Ásia, o que Jesus pensava daquelas igrejas e o que ele fala para nós como cristãos. Diante disso, eu convido você a abrir a sua Bíblia, se você a trouxe, ou acompanhar no telão comigo. Atos, capítulo 9. Nós vamos estudar do versículo 1 ao versículo 9. Atos 9, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrassem, para levá-los prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu e nem bebeu alguma coisa. Até aí. Vamos orar? Nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque é ela, Senhor, quem é um agente que pode nos transformar. É por meio dela que o Senhor fala com nós. E o que eu peço nessa noite é que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, possa falar ao nosso coração. Todos nós aqui, Senhor, precisamos ser transformados pelo Senhor. Todos nós. Não importa o tempo de conversão que a gente tem, não importa aquilo que o quanto a gente sabe de teologia, mas nós precisamos ser transformados pelo Senhor. E eu peço que por meio da Tua palavra a gente possa começar ou recomeçar isso nessa noite. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Então a gente está iniciando uma série chamada Mudanças, porque nós também vivemos em um mundo em constante transformação. Nós buscamos mudar o corpo, nós buscamos mudar os hábitos, os relacionamentos, a carreira, os planos e até os lugares onde a gente vive. Às vezes a gente quer mudar de lugar também. Mas a mudança, então, faz parte da vida e está presente em praticamente todas as nossas jornadas. Se você vê que a tecnologia tem mudado as coisas também, a gente já não tem paciência para algumas coisas. Por exemplo, eu lembro que o primeiro computador que eu tive em casa foi um Windows 98. Né? Quem teve sabe. Né? Tenta sentar no Windows 98 hoje. Tenta ligar, ver se você aguenta. Sim ou não? Aguenta? Não aguenta. Né? Internet, aquele barulhinho. Porque a gente mudou. A gente quer coisas mais rápidas. A gente quer mudanças. A gente vê todo o tempo a gente lidando com mudanças. Seja na nossa vida, no nosso corpo, na nossa família. A gente gosta tanto desse assunto que a gente quer muito que as pessoas mudem, muitas vezes. A gente quer que pessoas mudem. E várias vezes a gente diz para essas pessoas, às vezes para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos, que eles precisam mudar. Então a mudança às vezes é legal no outro, mas quando pega em mim é diferente. Né? Então mudanças. Mas a Bíblia nos apresenta, meus irmãos, uma mudança ainda mais profunda. A transformação que acontece quando somos alcançados pelo Evangelho.
Deus não deseja apenas alterar as circunstâncias ao nosso redor, Ele deseja transformar o nosso coração. E eu paro aqui. Se você acha que o seu coração é bom, acompanhe essa série. Acompanhe. O nosso coração, meus irmãos, não é bom. Não é fofinho, não é bonitinho, não é grande, como as pessoas gostam de dizer. Biblicamente falando, o nosso coração é mau, pecaminoso, sujo. E ele precisa de transformação. Eu lembro os irmãos que esta mudança descrita pelo Evangelho, ela fala de um Deus que pode fazer isso. Olha esse texto. O texto de Ezequiel vai dizer para nós. Vamos ler junto? 3, 2, 1. Eu lhes darei... Ou seja, Deus nos promete isso, nos dar um novo coração, colocar o Espírito Santo dele dentro de nós, e aí sim nós podemos ser transformados. A nossa identidade, o nosso propósito não derivam do status ou aparência, mas de quem Deus diz quem somos. Então buscar o significado disso é idolatria, fora disso é idolatria, pois o homem não se define por si mesmo. A verdade revelada nas Escrituras é ontológica e absoluta, expressão do próprio ser divino, e nela a coerência moral e espiritual. Ou seja, a mudança mais radical que nós podemos experimentar não é física, mas é espiritual. E aí o Ernst Steinmeier, ele vai dizer que a mudança mais radical, então, que nós podemos experimentar é essa, não é física, mas espiritual. A transformação de um coração. Deus, e somente Ele, pode converter um coração endurecido em um coração sensível à sua vontade. Essa obra é invisível, mas seus efeitos se tornam evidentes nas Escrituras, na história e em nossa própria vida. Um coração renovado vê Deus com novos olhos e vive o reflexo dessa mudança. Ou seja, essa transformação, essa mudança de vida que nós podemos ter, ela se dá por meio do Senhor, por meio do Evangelho nas nossas vidas. E as pessoas precisam hoje, irmãos, não são novos hábitos, mas do Evangelho. Quem transforma vidas, famílias, histórias, pessoas, situações, é o Evangelho. É o Evangelho. Não são novos hábitos. A gente começa hábitos, não conclui muitas vezes os hábitos. E se a gente tivesse a disciplina que a gente tem para tantas coisas na nossa vida e aplicasse ela na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com o Evangelho, nós seríamos pessoas melhores. Nós seríamos. A gente levanta cedo para tantas coisas. A gente muda coisas na nossa vida completamente. Mas as coisas espirituais a gente vai deixando de lado. A gente vai apagando o Espírito Santo na nossa vida. E a gente quer mudança. Não tem como, não tem como. Diante disso, a gente começa então por um marco importante na história do cristianismo. Depois de Cristo, esse relato é central nas páginas do Novo Testamento. A conversão e a história de Paulo são ricas, importantes, fundamentais e principalmente parte da nossa história e de como o cristianismo chegou até nós. Foi por meio desse homem. Como um homem violento, perigoso, inflamado pela religiosidade que matava, que prendia e torturava cristãos, se torna um pregador, um sofredor, um missionário, um pastor de almas, um plantador de igrejas, um estandarte de Cristo, um embaixador, um servo, um escravo e um mártir, carregando em seu corpo as marcas de Cristo, preso, mas livre, sofrendo, mas se alegrando por estar sendo digno de padecer pelo nome de Jesus. Então eu queria estudar com você a história de Paulo, a conversão de Paulo e as lições que ela passa para nós. O Cristo que encontrou Paulo é o mesmo que nos encontrou em algum dia, em alguma estrada, em alguma história. E hoje, talvez você que veio pela primeira, segunda, não encontrou Cristo ainda, mas a minha oração é que Cristo te encontre nessa noite, possa mostrar quem Ele é,
para você. Há uma ilustração que eu achei muito interessante e pertinente dentro desse tema. É sobre dois amigos que eles caminhavam numa rua e um desses amigos era ministro do evangelho e o outro ali era um fabricante de sabão. Um ministro e um fabricante de sabões. E de repente aquele fabricante de sabão, que não era crente, olha para aquele ministro e fala assim: bem, meu amigo, começou o fabricante, o evangelho que o senhor prega não parece ter realizado grande soma de benefícios. Existe ainda boa porção de pecado e pecadores no mundo. Então esse vendedor de sabão confronta esse ministro, dizendo que ainda existiam pecadores e muito pecado no mundo. Esse ministro, ciente da necessidade de explicar o seu ponto de vista, ponderou, pensou antes de responder. Passaram nesse momento ao lado de um grupo de crianças que estava brincando na lama, toda suja. Então o ministro fala o seguinte: o sabão que vocês fabricam não tem trazido muitos benefícios ao mundo também, porque ainda existe muita sujeira e muita gente suja. Então o fabricante de sabão não hesitou em defender o seu produto e disse: mas olha, o meu sabão é muito bom, mas ele precisa ser usado. Ele precisa ser usado. Ele é um sabão muito bom, mas ele precisa ser usado. Então o ministro sorriu, vendo a oportunidade de fazer essa analogia, e explica: exatamente, vou devolver o ministro. O mesmo se dá com o evangelho. Ele precisa ser aplicado na vida. Assim como o sabão limpa o corpo quando usado, o evangelho pode transformar e mudar a alma quando as pessoas escolhem viver e praticar o evangelho. Paulo, meus irmãos, ele achava que estava vivendo de maneira limpa diante de Deus, justa diante de Deus, mas o próprio Deus vai dizer para ele que não. Nessa mensagem introdutória sobre mudanças, eu queria tirar algumas lições da conversão de Paulo para as nossas vidas essa noite. A primeira delas, Paulo achava que seu zelo religioso era serviço, mas era o quê? Perseguição. Olha o que o versículo diz, 1. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Paulo, se você pega a história dele, você já vai começar a conhecer a história dele antes, capítulos antes, quando Estevão, um dos primeiros mártires do evangelho, morre apedrejado. E quem é que está guardando as roupas de Estevão? O apóstolo Paulo. Paulo nem sabia o que Deus ia fazer na vida dele, né? Mas ele também seria um mártir depois. Mas Paulo, ele consentia com essas mortes. Paulo, ele era um perseguidor, um religioso nato, de uma religião que matava. Jesus mesmo teve os seus maiores inimigos quem? Quem, igreja? Os líderes. Aqueles que respondiam em nome de Deus. E Paulo, então, ele achava que o seu zelo era serviço, mas era perseguição. Quando a gente olha para a história de Paulo e Saulo aqui na estrada, nós vemos um homem zeloso que pensava estar verdadeiramente servindo a Deus e a perseguir a igreja. A lição prática para nós é que ainda hoje, muitos religiosos que se consideram virtuosos não percebem que precisam de um Salvador e se ofendem quando nós dizemos que eles são pecadores. Igreja é muito legal no domingo. Você sabia? As pessoas gostam de vir na igreja no domingo. Mas quando elas começam a se tornar membros da igreja, de um corpo, e elas são confrontadas com o pecado delas, elas não gostam. Elas não gostam. E aí a religião que ela diz que tem, aflora mais do que aquilo que Deus pode disciplinar. Então as pessoas gostam de igreja aí fora. Mas elas gostam de uma mensagem, um amaciante na vida delas. Nem é sabão mais, é amaciante. É um amaciante. E quando a gente começa então a pregar a palavra de Deus, expor aquilo que o evangelho precisa fazer, as pessoas não gostam. E o mais triste disso é que elas acham igrejas que pregam exatamente o que elas querem ouvir. Paulo, ele achava que estava bem. Paulo achava que o zelo da religião dele ia salvar ele. Mas nada a ver. E nós voltamos aqui aos mesmos pontos que a gente falou sobre a série de Apocalipse. Nós podemos estar fazendo algo para Deus, mas não com Deus. Nós podemos viver uma vida religiosa, porém de mudança nenhuma. E sabe por quê?
por conta disso. A religião, ela alisa o que na nossa vida? O ego. Mas o evangelho produz frutos. Esse é o problema da religião. Se eu leio mais a Bíblia, parece que eu sou mais crente e os outros não são. Se eu sei mais músicas cristãs, eu sou mais crente que os outros. E essa religião, muitas vezes, essas práticas religiosas vão enchendo o nosso ego. E nós estamos sempre certos. Mas o evangelho, ele produz frutos na nossa vida. Frutos da nossa vida. Paulo, diante do rei Agripa, mais à frente, quando ele é preso, ele discursa sobre o que ele fazia e achava certo. Olha esse texto, o que ele disse. Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. E eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes, providenciei que fossem castigados nas sinagogas a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. É só para ver se vocês estavam acordados. Valeu, Heitor. Obrigado. Então, Paulo, ele achava que fazia algo legal para Deus. Mas o texto vai dizer que não. Que não. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que Paulo controlava todas as suas ações. Versículo 2 dizia: pediu cartas para sinagogas em Damasco, solicitando que o cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. A lição aqui, irmãos, é que Paulo, ele controlava todas as suas ações. Tudo. Ele ia para cá, ele ia para lá, ele fazia as coisas e estava tudo certo. Ele pedia as cartas, ele fazia as coisas, ele ia para onde ele queria, com aquele zelo religioso. E aqui é uma lição para nós. Não haverá mudança na nossa vida se nós ainda controlamos as nossas ações. Não haverá. Não haverá. Nós precisamos entender que na vida com Jesus não existe mais o meu jeito, o meu controle, a minha vida. Paulo no início achava que tinha que ser do jeito dele, porém ele, com isso, recebe um belo tombo. Um belo tombo. Irmão, se você acha que na vida cristã o seu jeito vale, você não entendeu o cristianismo. Você não entendeu. Se ainda tem muito de você na sua vida, você precisa ser transformado e deixar o Espírito Santo controlar a sua vida. Porque senão, você não entendeu o cristianismo. Pode ser o coach que for na sua vida e falar tudo que você tem o controle, que você muda, que você pode ouvir tudo isso. O evangelho é diferente. É completamente diferente. O evangelho não é sobre nós. Na realidade, o convite do cristianismo não é nem que a gente seja transformado, mas que a gente morra para nós mesmos. Morra. Para que Cristo possa viver a nossa vida. Tim Keller escreveu um livro, muito, muito legal esse livro, é pequenininho, Ego Transformado. É uma indicação de livros para vocês, é um livro muito bom. E olha o que ele diz sobre o orgulho espiritual. O orgulho espiritual é a ilusão que nós temos competência sem, o que diz aí? Sem Deus. Para conduzir a vida, desenvolver o nosso próprio senso de valor pessoal e descobrir um propósito grande, o bastante para dar sentido na vida. É viver a nossa vida como se a gente não precisasse de Deus. De que é com nós que as coisas vão acontecer. Então eu vou mudar porque eu tenho força para mudar. A gente não muda. A gente tenta mudar pessoas na nossa vida. Você consegue, sim ou não? Não. Não, a gente não muda ninguém. A gente nem se muda muitas vezes. Confessar um pecado para os irmãos. Começou uma academia ali na esquina de casa. Né? Aí eu olhei para a Miri e falei assim: amor, eu vou para a academia agora. Não, eu vou para a academia. Aí a Miri falou assim: amor, tu tem certeza? Eu falei: tenho. Comecei a comprar bermuda, aquelas camisas legal de academia. Fui lá, fiz um mês. Fiel. Fui até 5 da manhã lá. Né? Passou um mês, venceu a validade. A academia está lá, gente. Né?
Porque eu falei, não, e eu estava confiante que eu ia, não, cara, eu vou perseverar. Eu falei. E a gente é assim às vezes, com tantas coisas. Eu vou parar de beber. Vou parar de fumar, vou fazer um monte de coisa. Aí você vai, na sua força. Passa um mês. Vou parar de olhar bobagem na internet, que eu consigo. Passa um tempo, você cai de novo. Porque a gente confia na gente. A gente acha que a gente consegue na força do nosso braço. A gente não consegue. Olha esse texto aqui para nós. Esse texto é um dos textos mais conhecidos e mais esquecidos do nosso cristianismo. Disse Jesus à multidão. Vamos ler junto? Se alguém quer ser meu seguidor, tem 3 ações aí esse texto. Qual é o primeiro? Vamos lá. Negar-se, depois tomar a cruz e depois, olha aí, ó, escolão, né? 3 ações. Negar-se a si mesmo é fácil ou é difícil, igreja? Difícil. Tomar a cruz, difícil. E seguir Jesus, mais difícil ainda. Então Paulo, ele achava que as ações da vida dele eram controladas por ele. Não haverá mudança na gente, irmãos, se a gente achar que a gente controla as coisas da nossa vida. Terceiro lugar, Paulo precisou cair para ser levantado. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Só uma explicação aqui, né? Eu estou falando Paulo, mas o texto fala Saulo. Paulo, ele tinha 2 cidadanias. Então Saulo era uma cidadania, Paulo era outra cidadania. Ele tinha 2, ele era judeu e romano. Então às vezes tinha essas explicações e por conta disso a gente vê Saulo e Paulo, ok? Então só essa explicação para os irmãos entenderem. Paulo, então, ele era um homem importante. E a gente não tem dúvidas que no caminho para Damasco, ele estava montado em todo o seu zelo, toda a sua tropa, mas Deus não demorou para colocar aquele homem no seu devido lugar. O texto não diz que Paulo caiu de um cavalo, como a gente às vezes gosta de dizer, mas vai dizer que ele caiu por terra, no chão. Então, antes de Deus usar aquele homem grandemente, Deus precisou quebrar o orgulho de Paulo. E aqui vai uma lição para nós. Muitas vezes Deus permite crises, perdas e interrupções para mostrar para nós o quê? A nossa dependência dele. A gente depende de Deus para respirar, irmãos. Você tá respirando e me olhando porque Deus quer. Eu estou pregando aqui porque Deus quer. É dependência dele. Deus, ele quebra o nosso orgulho. E ele precisa quebrar. A gente é orgulhoso. E a gente não gosta de dizer isso. A gente não gosta de ouvir isso. Mas a gente é orgulhoso. Eu sou orgulhoso, você é orgulhoso, orgulhosa. Nós temos dificuldade com isso. E eu lembrei de um texto no Antigo Testamento, como um texto de apoio para nós, que mostra o quanto orgulho e o nosso ego pessoal, ele é um vilão na nossa transformação. Ele é um vilão. Olha essa história aqui. Naamã, ele era um grande general. E Naamã, ele sofria de uma doença de lepra. Então Naamã, ele era um grande general, mas ele tinha um problema muito grande. E existia um profeta que poderia, então, ser usado por Deus para resolver isso. Mas olha só o que acontece nesse encontro. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. O que acontece agora? Naamã fica como? Fica feliz? O que diz o texto aí? Não, né? Ele fica indignado e diz: imaginei que ele sairia para me receber. Eliseu nem foi lá. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios, Abana e Farfar em Damasco, melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Furioso.
Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito. Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois diz apenas: vá e lava-se para ser curado. Então Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como de uma criança e ele ficou curado. Mas é quase que ele não fica curado, por conta do seu orgulho. Por conta do seu orgulho. Às vezes Deus não transforma áreas da nossa vida porque a gente não deixa, porque a gente não quer. Essa semana eu estava compartilhando com um grupo, uma empresa, e eu gosto muito da história de João capítulo 5, que fala sobre o paralítico do tanque de Betesda, né? E lá existia um homem que estava 38 anos paralítico. A história é muito assim, muito interessante. Mas Jesus chega para aquele homem e pergunta o que para ele? Você quer ser curado? Né? E é interessante porque que Jesus faz uma pergunta para um homem que estava 38 anos daquele jeito. Esperando. Parece que Jesus estava sendo irônico com a dor dele. Né? Mas tem uma lição aí. Tem gente que não quer. Tem gente que prefere ficar no vitimismo, sabe? E ele faz, e ele aplica no texto isso. Não tenho ninguém, Senhor, para me ajudar. Ninguém cuida de mim. Coitadinho de mim. Ninguém pode me ajudar. Ninguém está nem aí para mim. Mas aí lá o texto vai dizer que existiam cegos, mancos, paralíticos e todos os outros tipos de doença lá. Precisavam também. Mas às vezes a gente não quer. A gente gosta do vitimismo. A gente gosta. E aqui Paulo precisou ser confrontado com o orgulho dele. Naamã precisou também. Aí Paulo, mais lá na frente, já entendendo a graça, ele vai e escreve esse texto aqui. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse. Mas ele disse, o que ele diz aí? Minha graça, tudo que você precisa, pois meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Tem coisas que Deus não vai curar na nossa vida. Tem coisas que Deus não vai tirar da nossa vida. E tem um motivo para nos tornar dependentes dele. Dependentes. O maior erro que eu vejo muitas vezes é que as pessoas acham que os problemas delas vão ser sempre resolvidos. Que a gente vai orar e Deus vai fazer. Não sei. A gente coloca para o Senhor e é na soberania dele. Se ele quiser, ele é Deus, ele pode fazer isso. O Aurélio contou o testemunho dele. Quantos anos? Esperando? Oi? 3 anos? Mais de 3? Mais de 3. E tantas outras histórias aqui a gente podia contar, né? De que Deus, no seu tempo, quando Ele quer, por um motivo que Ele quer, Ele pode fazer. Mas isso faz com que a gente se aproxime dEle. 4º lugar. Perdão, só mais uma citação. Se nós vivermos diariamente dependendo da graça e agradecendo por sermos alcançados pela graça divina, se nós não vivemos isso, né? Isso é um enorme indicativo que ainda vivemos do nosso jeito e montados em nosso orgulho pecaminoso. Agora sim, 4º lugar. 4ª lição que a conversão de Paulo nos ensina é que o encontro com Jesus traz luz ao que realmente somos. O finalzinho do versículo 5 diz assim, a voz responde quando Paulo cai: sou Jesus a quem você persegue. Agora Paulo entende o que ele está fazendo. Se ele achava que era um zelo que ele estava fazendo, agora Jesus traz luz para ele. Você não estava trabalhando para mim, era contra mim. Você me perseguia. Perseguir os meus é me perseguir também. Paulo descobre naquele encontro que ele não estava fazendo algo para Deus, mas sim agindo contra Deus. O Evangelho, para nos mudar, primeiro precisa nos mostrar quem nós somos. Seres deformados pelo pecado, separados de Deus, corrompidos e religiosos de velha natureza. Velha natureza. Eu já contei a história aqui de uma irmã que quando ela ficava braba, quando acontecia uma coisa na vida dela, ela falava assim: pastor, a minha velha natureza hoje está
sabe? Eu vou dar chance para ela hoje. Hoje ela vai vencer. Não existe isso. Não existe isso. Se a velha fulana sair, hoje vai. Não existe. Ou eu sou nova criatura ou eu não sou. Muitas vezes a gente tem essas dificuldades. Meu irmão e minha irmã, com todo carinho, todo amor, enquanto você não entender que você não se transforma, que você não muda por si mesmo, que não tem nada no mundo que faça você ser nova criatura, um filho de Deus, que não tem nenhum poder em você para mudar, que aquilo que você chama de justiça própria, de moralidade correta e exemplar não o redime, nem o justifica, não haverá mudança total. A gente olha para a mudança sempre no âmbito do hábito, mas aqui é nova natureza, é regeneração, é nascer de novo, é novo nascimento. O novo nascimento é algo que acontece quando nós deixamos o Espírito Santo habitar na gente, Jesus ser o nosso Senhor. Mas a gente tem uma cultura brasileira que acha que o batismo é que faz isso. Se eu me batizo, aí eu sou outra pessoa. Não, na verdade é antes. O batismo é só um testemunho público do que você agora é uma nova criatura. Quantos irmãos se batizam, tomam banho, nem estão na igreja mais? Sabe por quê? Porque foi na emoção. Foi na sensação que dá se batizar. Mas não teve consciência. Eu sempre falo nos discipulados, o momento mais importante do batismo não é o batismo, para mim. O momento mais importante do discipulado é a profissão de fé. Porque é ali que a gente precisa ouvir. Que aquela pessoa entendeu que ela é uma pecadora e que Jesus é o Senhor da vida dela. É ali. E o batismo, então, será uma confirmação disso. Um testemunho público para a igreja. Entende? Então, não é em nós. Pense num seguinte exemplo. Um marido que bate na sua esposa, traz sua esposa, ou vice-versa, que bebe, fica violento em casa e por um dia pede perdão e promete que nunca mais vai levantar a mão a vós, que deixará de ser sem vergonha e de agora em diante será fiel. A esposa acredita, os filhos perdoam, porém passa um tempo, ele volta aos mesmos hábitos ou até piores. Houve remorso, mas ou ele foi pego, ou ele teve medo, mas se não houver arrependimento genuíno, se Jesus não mudar essa vida, ele não reconhecer o quanto pecador e quão destrutivo ele tem sido, vai continuar o mesmo ciclo. Mesmo ciclo. E as coisas são tendenciosas a piorar. Assim somos nós, irmãos. Se o Evangelho não nos derrubar do nosso castelinho de areia que nós fazemos, nós continuaremos do mesmo jeito. E às vezes sobre uma casca pior, religiosos. Bons religiosos. Bons religiosos. Quinto e último. Não, deixa eu ver se é o último. Penúltimo. Quinta lição dessa conversão de Paulo é que o Evangelho muda todas as nossas ações. Quando Jesus fala para ele levantar e entrar na cidade, onde vão dizer o que ele vai fazer, agora ele não vai dizer para os outros o que eles vão fazer, agora as pessoas vão dizer para ele. Os homens levantaram Saulo para a cidade. O líder teve que ser conduzido, pois ficou cego pela visão. Deus humilha inteiramente, preparando Paulo para ser ministrado por Ananias. E agora Paulo entende isso. Antes, Paulo perguntava, o que eu quero fazer para Deus? Agora ele pergunta, o que Deus quer que eu faça? A conversão não muda apenas crenças na nossa vida, muda as nossas prioridades, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos e a direção da nossa vida. Tudo muda. Uma outra lição que nós aprendemos é as descobertas que um encontro com Jesus nos proporcionam. E Paulo teve 3 aqui. Primeira delas, o que diz aí? Paulo? Primeira coisa que Paulo teve que reconhecer, é que Jesus não estava morto. Que a religião tinha dito que Jesus não estava vivo, não existia. Que os cristãos do caminho estavam pregando uma verdade que era certa. Jesus está vivo. Jesus é o Senhor. E aquele a quem ele tanto resistia e perseguia é de fato o Senhor.
que verdadeiramente ressuscitou dentre os mortos, que verdadeiramente é o Messias, o Filho de Deus. Aquela luz brilhou na sua alma, iluminou seu coração e tirou as escamas dos seus olhos espirituais. Jesus é o Senhor da sua vida, igreja, irmão, amigo. Jesus é o Senhor da sua vida. Segundo, Paulo reconhece que ele é o quê? Pecador. Paulo toma conhecimento de que seu zelo religioso não agradava a Deus. Ele, na verdade, estava perseguindo o próprio Filho de Deus. Reconhece que a maior de todos os pecadores está perdido e precisa de salvação. A gente só vai reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador quando a gente entende quão perdido nós estamos. Terceiro, Paulo reconhece que precisa ser guiado pelo Senhor. A autossuficiência de Paulo acaba no caminho de Damasco. Ele agora pergunta: que farei, Senhor? Agora Paulo quer ser guiado, estar pronto a obedecer. Ele que esperava entrar em Damasco na plenitude de seu orgulho e bravura, como um autoconfiante adversário de Cristo, agora está sendo guiado por outros, humilhado e cego, capturado pelo Cristo a quem se opunha. O Senhor ressurreto aparece a ele, a luz que Paulo viu era a glória de Cristo, e a voz que ele ouviu era a voz de Cristo. Cristo captura ele então, antes que ele pudesse capturar outras pessoas. E por fim, a última lição que nós aprendemos desse texto é que a nossa mudança é graça de Deus e deve gerar em nós profunda gratidão. Profunda gratidão. Profunda gratidão. Se nós fomos salvos, irmãos, se a gente está aqui, é por graça de Deus. É porque Jesus morreu na cruz por nós, a gente não merecendo nada. E a gente continua não merecendo nada. E tem que gerar em nós profunda gratidão isso. É gratidão. É gratidão. Não é o que nós fazemos, é o que Cristo fez. Jesus morrer na cruz por nós é graça. Jesus nos regenerar é graça. E o nosso papel é evidenciar isso com a nossa vida e com a nossa gratidão ao Senhor. A tendência contemporânea dos testemunhos tem tirado a glória de Jesus e dado mérito a quem conta. Paulo não faz isso. E nós não devemos fazer. Se nós somos transformados, não é por nós e nem para nós, e sim é por Cristo e para Cristo. Hoje a gente vive uma sociedade que tudo que vai fazer para ajudar alguém, para fazer, tem que postar, tem que mostrar que está fazendo. Sabe, tudo. E aí a gente coloca assim, olha, é em nome de Jesus que eu estou fazendo. Mentira. É para as pessoas mostrarem, dizer que você é legal. Olha que legal aquela pessoa. Isso é contra o Evangelho, irmãos. Quer ver? O que a Bíblia diz? O que a mão direita faz? Se tu ajuda a gente, se tu oferta para missões, quanto tu oferta, se tu dá dízimo, se tu oferta, irmão, é você com Deus. É você com Deus. Se você discipula pessoas, se você prega o Evangelho, é você com Deus. Os testemunhos hoje que a gente vê na internet, tudo é pessoa. A pessoa que fez, a pessoa que faz. Aí lá no final, Jesus é mencionado assim. E sabe por que disso? Porque à medida que a gente progride na nossa caminhada cristã, nós percebemos o que diz aí? Terríveis pecadores somos e quão grandiosa é a graça de Deus em Cristo. O seu progresso espiritual vai mostrar para você o quão pecador você é, o quão pecador o Jardel é, mas o quão gracioso Jesus é. Paulo vai escrever para Timóteo, seu pupilo, né? Seu filho na fé. E aí Paulo fala tudo o que ele fez de errado. Que ele foi um perseguidor, que ele fez um monte de coisa. Aí Paulo entende, mas Deus me salvou, Deus me redimiu, para mostrar que eu, sendo um grande pecador, fui salvo. As pessoas podem ser também. É isso. Não é sobre nós, irmãos, é sobre o que Cristo fez. É sobre Ele, é sobre a graça. A gente nas igrejas batistas tinha um costume de
fazer um culto de ação de graça em novembro, né? As igrejas em novembro fazem cultos de ação de graça. Pergunto à igreja: quantos viriam dar testemunho do que Jesus fez esse ano até agora, ou até novembro? Que é uma dificuldade para a gente agradecer a Deus hoje. E a gente às vezes começa a agradecer coisas assim, vou lembrar de alguma coisa, né? Mas a graça é difícil. Irmãos, a gente não merece nada, nada. Nada. É graça de Deus. Nós somos alcançados pela graça de Deus, e é por isso. E a gente tem que se contentar com isso. Ser agraciados por isso. Olha o que o texto lá de Paulo vai dizer: agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez o quê? Sua graça transbordar e me encheu de fé e de amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Agora você diz aí, para você mesmo: e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Nós não faríamos isso se a gente pudesse escrever uma carta, contar o que a gente já fez de errado. Agradeço a Jesus porque eu fiz isso. A gente não faria isso. Mas Paulo não tinha problema com o seu passado, porque ele entendeu que foi perdoado, que foi transformado por Deus. Ele entendeu que a vida dele agora não era para ele. O que ele viveu antes não existe mais, agora ele vive em Cristo. E é isso que a gente tem que ter. Por fim, eu quero contar uma ilustração. O louvor pode vir. Na verdade é o Michel e as vozes. De costume, a igreja sabe, eu tenho pedido músicas antigas afora. Eu lembrei de uma canção que ela é uma oração. Mas eu queria contar uma ilustração para você. Um ateu, com o intuito de zombar de um crente simples e com pouca instrução, dirigiu-se uma pergunta a esse crente novo e disse assim: você possui algum conhecimento acerca de Cristo? O crente com humildade respondeu: sim, pela graça de Deus. O ateu, persistindo em seu questionamento, continuou: então diga-me, quando Jesus nasceu? E qual era a sua idade quando ele faleceu? Assim o ateu lançou mais e mais perguntas, às quais o cristão não possuía respostas precisas. Com um tom de triunfo, o ateu concluiu: viu só, você não conhece Jesus. No entanto, aquele novo crente responde humildemente: há muitos aspectos de Jesus sobre os quais eu tenho conhecimento muito limitado. Mas de uma coisa tenho total certeza. Há 3 anos antes, eu era um dos maiores alcoólatras dessa cidade. A minha esposa vivia em constante tristeza e meus filhos tinham medo de mim, como se eu fosse uma fera. Hoje sou um dos homens mais felizes do mundo e minha família também desfruta da felicidade. Isso, sem dúvida, é obra de Cristo. A resposta do crente destaca o poder transformador da fé em Jesus na sua vida. As suas palavras transmitiram a profunda mudança que Cristo havia operado nele e na sua família. E esse testemunho enfatizou que, mesmo sem conhecimento teológico profundo nenhum, a fé genuína e a transformação pessoal são testemunhos poderosos do poder de Cristo na vida das pessoas. Jesus já transformou a sua vida. Você pode olhar para trás e notar diferença na sua vida. Ou você só olha para trás e lembra os anos de religião, os anos de igreja, talvez não nessa, em outra. Mas o que já mudou? Jesus já regenerou sua vida? Ou você é um mero religioso? A segunda pergunta que eu faço para você pensar nessa noite é: o que Jesus precisa transformar em seu coração? O
que precisa mudar na sua vida? E qual será a sua atitude, por fim, com essa mensagem? Você vai sair daqui como hoje? Querendo ser transformado por Deus? Ou tá bom assim? Mas lembra, os irmãos, na medida que a gente vai crescendo com Deus, que a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai percebendo que a gente precisa cada vez mais ser transformado, ser lapidado. Só que tem um porém, isso dói. Isso não é fácil. Tirar o nosso ego da nossa vida é uma coisa difícil, mas é um convite para nós. Então essa é a mensagem inicial dessa série. Ela vai mexer com muitas coisas, mas que Deus possa continuar falando com a gente.